tudo certo por aí? Espero que sim. Está iniciando mais um Pode Conta Mais, o teu podcast que vai trazer histórias bacanas para nós compartilhar e, é claro, muitos assuntos importantes para nossa comunidade. E hoje, antes de começar, deixa eu abrir aqui o espaço para agradecer quem está dando aquele gás ao nosso podcast, que é a Dom Ramon do All Hair, eles e elas agora em novo estilo, Débora Soluções Contábeis, confiança e estratégia para o crescimento do seu negócio, e Pono Essence Food, sabor e essência em cada experiência. E é claro que nós temos aí o apoio especial das lojas Maicá, Unicá Semijoias, Clínica Renovar e Quiosque do Borges. Eles estão junto com a gente acreditando em boas histórias e também acreditando aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos falar no Pode Conta Mais sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que para quem ainda não conhece é uma campanha que existe desde 2013 com o intuito de conscientizar e prevenir o suicídio aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente recebe a psicóloga Ellen Dias. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada, é um prazer. Um prazer estar aqui contigo hoje para falar sobre esse assunto tão delicado e tão importante, né? Porque hoje nós temos aqui alguns números que eles são preocupantes, mas antes de começar sobre isso, eu gostaria de te perguntar quem é a Ellen? Então, eu sou psicóloga psicanalista, atuo na cidade de Arroio do Sal, na cidade de Torres também. Sou mãe, né, de 2 pico-ruchos, a Alice e do Davi, moradora da cidade de Arroio do Sal, enfim, uma apaixonada pela psicanálise e busco aí, através da minha profissão, trabalhar e tentar chegar nessas pessoas, às vezes, que não conseguem, né, que com alguma dificuldade não conseguem seguir. Certo. E tu me falou que há 11 anos, né, tu já atua. Sim, desde a minha graduação. Depois que tu me perguntou hoje, eu fiquei pensando, porque durante o estágio eu já trabalhava na área, né? Eu realizei um estágio não curricular, onde eu trabalhava dentro do Sistema Único, né? E então já é um pouquinho mais, né? Pensando ainda não graduada, já dá ali uns 13 anos. Uns 13 anos. De muita experiência, então, para nós conversarmos. Ellen, eu tenho aqui uma colinha sobre alguns números, tá? Para a gente abordar hoje, para dar para situar as pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde. No Brasil, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. Na verdade, é no mundo, né? Mais de 700 mil pessoas. É um número alarmante, né? E que preocupa, trazendo o suicídio como a 4ª principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Em Arroio do Sal, nós conversávamos mais cedo, a situação é um pouquinho diferente, né? Diferente dos 15 a 29 anos que é no mundo, em Arroio do Sal o público acaba sendo um pouco mais velho, que chega nessa situação. E em Arroio do Sal, os números também são preocupantes, porque foi divulgado num ranking do governo que entre 2022 e 2025, nós já tivemos 10 suicídios em Arroio do Sal, 2 em 2022, 3 em 2023, 3 em 2024 e até setembro deste ano foram 2 também. E nesse levantamento também diz que o número de violência autoprovocadas, elas incluem tentativas de suicídio e automutilações, também cresceram. Foram de 3 em 2022, 5 em 2023, 20 no ano passado e 10 até agora, aqui em 2025. Então, são números que preocupam, né? E a gente precisa, assim que existem dentro da nossa, lá de Arroio do Sal, existem tratamentos públicos, né? Porque hoje tem a Clinicamente, que o município ele faz esse encaminhamento tanto para as pessoas que estão sofrendo por depressão ou que tentaram, né, tirar a própria vida, como os familiares também recebem esse suporte. Mas a gente precisa olhar para isso de uma forma mais abrangente, porque hoje, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de uma dor mais intensa, né? De algo que a gente não sabe como mensurar
E como que essa dor ela costuma se manifestar nos pacientes hoje? Tu consegue, quando as pessoas chegam até ti, como que eles chegam falando para ti? Hoje eu estou com uma dor tão forte, ou eles não chegam? Tá. Esses números alarmantes, né? Enquanto tu falava, eu fiquei pensando, porque a gente tem o suicídio, é uma palavra que assusta muito, né? Os números, eles são expressivos. Mas se a gente pensar, isso que tu falou, que é por uma dor intensa, extrema, para a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, estamos falando de pessoas que já não conseguiram mais ver outra solução, né? Então, porque não é o desejo pela morte, é um desejo de acabar com a dor. Isso é muito importante a gente poder pensar, né? Então, a quantidade de pessoas que sofrem e que às vezes não consegue ver outra solução, não consegue sair, né, daquele sofrimento. Quando essa pergunta fala dos pacientes, né? Como é que se manifesta neles? Quando a gente pensa em paciente, estamos falando de quem já conseguiu fazer o primeiro passo, que é pedir ajuda, né? No momento em que eles estão ali pedindo uma intervenção, a dor, o sofrimento já está vindo para a palavra, né? Ela está conseguindo verbalizar, entender que aquilo está insuportável. Então, é um pouco diferente daquela pessoa que ainda não conseguiu verbalizar, não conseguiu pedir ajuda, né? Porque muitas vezes, quando eu não consigo solicitar essa ajuda, entender que tá doendo demais, né? Às vezes vem até pro corpo, né? Daí a gente, claro, a questão da depressão, da ansiedade, tudo isso que diz desse adoecimento mental, mas também tem as físicas, né? Que daí é quando eu não consigo nomear, eu não consigo falar sobre, eu não consigo me dar conta de que tem algo doendo muito lá dentro, né? Aí vem as automutilações. Também. Nós estávamos conversando antes, eu ainda citei a questão da febre, né? Eu gosto muito de pensar, né? Gosto muito de fazer algumas analogias aí. Eu gosto muito de pensar que esses sintomas que aparecem, seja a compulsão, às vezes, né? Todos os tipos, drogas, álcool, comida, né? As automutilações, enfim, a agressividade no dia a dia, tudo aquilo que me sinaliza que não tá bem, que algo não tá bem, é um sinalizador, né? É me mostrando. Às vezes eu também não consigo nem dar conta de entender o quão tá doendo, e daí o meu corpo ele vai dizer, ei, olha, né? Olha pra cá. Uma dor de garganta, uma dor nas costas, uma gastrite, algo até mais severo, né? Porque o corpo ele não suporta mais aquela dor psíquica. E daí o sintoma vem e se manifesta. Então, eu gosto de pensar um pouco nisso, né? Porque a febre, se tu olhar só para a febre, só para isso que são os sintomas, tu vai tratar aquilo ali, mas a causa ela vai permanecer e ela vai desencadear em outro lugar depois. E para chegar, agora você estava falando, né, sobre esses sintomas físicos que acabam gerando, para chegar até esse momento. É difícil também, às vezes, as pessoas parar para ter o amadurecimento, né, digamos assim, de identificar que esses sintomas físicos podem vir de uma doença. Se tu já não buscou ajuda antes, uma doença mental, né? É difícil de acreditar, eu acho. As pessoas negam muito. Porque é concreto, né? Meu corpo é concreto, eu vejo, não. Mas eu comi uma coisa errada, exato, né? Exato. Sempre vai ter algo mais lógico dentro do lógico, né? Disso que é mais palpável, disso que a gente consegue olhar. Mas a gente parar para pensar que todas essas inscrições, essas dores que são desde as vezes da infância, adolescência, um acúmulo aí de histórias, de coisas mal resolvidas, porque muitas vezes temos a tendência a deixa para lá,
vamos seguir, né? Eu não vou deixar, não vou me abater por isso. A gente tem que seguir, a gente tem que evoluir. E toda essa demanda externa e interna de superação, ela é muito prejudicial em muitos momentos. Porque daí, se eu tenho que superar a todo custo, às vezes eu não tenho tempo para elaborar a minha dor, para poder sofrer, para poder entender o que aconteceu. A dor, ela precisa ser vivida, ela precisa ser sentida, porque senão ela vai voltar lá na frente, né? Tem muitas coisas que não são tão simples assim, não, vou deixar para lá e deu, né? E, claro, né, cada situação é uma situação. Mas existem pessoas que acabam tentando mascarar a dor de outras formas, né? Acabam tentando preencher esse vazio de outras formas, e aí vai se criando outras rotinas, ou vão criando outros problemas, né? Que muitas vezes, se alguém tem um trauma lá atrás e não sabe lidar com esse trauma, ou não buscou ajuda, talvez vai desencadear aí num alcoolismo, numa dependência, né, em alguma outra situação que vai cada vez mais sobrecarregando aquela raiz do problema, né? E eu acho que a gente já está falando de algo que ficou insuportável, né? Que às vezes eu preciso de uma anestesia, ou por eu não conseguir lidar, né? Eu não consigo lidar com essa situação. Eu não estou dando conta disso. Daí, então, eu busco algum refúgio, alguma maneira, anestésicos, enfim, né? Porque às vezes dói também poder olhar para isso, né? Poder falar sobre isso, poder pensar sobre isso, né? A fuga, a negação, às vezes a única alternativa ali que a pessoa encontra naquele momento, né? E porque, como, né, a gente já estava falando que as pessoas vão buscando alternativas para não ter que falar, para não ter que olhar para a ferida. E por que ainda é tão difícil nós falarmos sobre suicídio? Eu acho que, além da questão cultural, né, Gil, que nós também falávamos antes, que se tinha uma ideia de que não podia se falar, né, sobre É uma suicídio. pessoa fraca, né? De ser uma pessoa Tem fraca. tem tudo e não dá valor. Ou até mesmo essa questão que tu também trouxe do jornalismo, né, onde pode estar também aí instigando, né, outras pessoas. Mas eu acho que vai além disso, né? A pessoa poder lidar com isso, lidar com a perda, com a morte, é difícil lidar com a morte, né? Com o fim das coisas, com as perdas, e estamos falando de todas as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E essa final, isso que é quando acaba, porque também retrata aquilo que pode estar acontecendo comigo, que pode ser dentro da minha casa, que pode ser dentro da minha experiência. Então, poder falar sobre isso, eu acho que é admitir que isso é possível. E quando a gente verbaliza, é quase que a gente conscientizar de que sim, é possível e que todos estamos suscetíveis a vivenciar isso de alguma maneira, né? Seja dentro das relações. E uma forma de defesa do psiquismo é negar, é fugir, né? É fugir daquilo que pode causar dor. E tu acha que uma solução para isso seriam mais campanhas de prevenção? Porque, né, como inicialmente tu falou, é cultural, né? Existe um tabu ainda mais numa cidade pequena, né? Pensando ali em Arroio do Sal, aqui no litoral, que todo mundo se conhece. Eu acho que as campanhas de conscientização, elas são bem-vindas sempre, porque ela traz e possibilita lugares de fala e lugares de escuta, que eu acho que poder parar um pouquinho nesse mundo tão acelerado que a gente vive, seja para qualquer reflexão, é importante. Então, quando a gente traz um tema tão importante, mais ainda, porque quando a gente fala de suicídio, a gente é obrigado a falar da dor emocional. A gente se obriga a olhar para isso, né? Trazer
isso onde a gente fala e as outras pessoas de repente podem estar se identificando e vendo, bom, não é só comigo, talvez, né? Talvez em algum lugar eu encontre um lugar de fala, tem uma solução, eu posso de repente então procurar ajuda e daqui a pouco vai ter uma alternativa, né? Exato. E hoje em dia as pessoas têm acesso à informação na palma da mão, né? Tá muito fácil tu pegar, procurar. Hoje em dia o chat GPT também, né? Acaba confundindo muito, né? É necessário ter muita cautela para utilizar, mas as pessoas buscam. E hoje em dia as pessoas também estão perdendo a vergonha para compartilhar que elas sofrem, né? De depressão, que sofrem de alguma doença mental, justamente com esse intuito de criar a conexão, de tentar ajudar outras pessoas, incentivar a buscar ajuda, coisa que há um tempo atrás, pouco tempo atrás, já não se via isso, né? Essa questão cultural, ela vem mudando aos poucos, porém, mesmo com essas mudanças também, essa questão de compartilhar, como o acesso à informação tá vindo da rua, às vezes o diálogo dentro de casa ele não acontece, né? Porque eu tenho filho, eu sei que meu filho às vezes prefere estar jogando joguinho com os amigos no celular do que conversando comigo, né? Isso é uma realidade que claro, a gente luta todos os dias para que inverta, né? Mas isso faz com que também o diálogo em casa pode ser um mecanismo, né? Tipo, tu viu que aconteceu tal coisa, né? Tu tentar criar diálogo por meio dessas informações que vêm de fora também, né? Tentar criar um canal omnichannel, onde todos os setores se conversam, né? Online, offline, dentro de casa. Existe talvez alguma estratégia que as pessoas podem buscar, porque hoje naquela pesquisa que eu li, mostra que adolescentes estão, né, cada vez mais tentando tirar a própria vida ou se automutilando, que é uma realidade já de muito tempo atrás. E tendo um adolescente em casa, isso me preocupa também, né? Porque a gente não consegue estar 24 horas observando o que ele busca. Na questão dos adolescentes, tu pediu ali de repente alguma alternativa, algo que pudesse facilitar esse diálogo, essa comunicação. Às vezes a gente cresce e esquece de como foi a adolescência, né? Tem um buraco aí, né? Nessa nossa vida, nessa fase da vida. E a gente esquece que tem as particularidades dessa fase, que as realidades deles não é igual às nossas, né? Que a preocupação deles não é gerir uma casa, pagar boletos e criar filhos, todas essas preocupações. Eles têm as preocupações pertinentes à vida deles, né? Aquela fase. Fazer um movimento de retorno ali, de buscar se conectar a partir disso, assim, de voltar e tentar ir para aquele lugar, ir para aquele mundo, né? Não tentar tirar ele daquele lugar, mas se conectar. Às vezes a comunicação já está tão fragilizada, tão separada ali, que é importante tu voltar e às vezes ir jogar então um videogame com ele para poder resgatar, para poder então estabelecer um elo, né? E não tentar tirá-lo, né? Mas ir buscá-lo, né? Eu acho que entrar na realidade dele. Eu acho que é um ponto... Isso quando já é mais difícil, né, Gil? De poder se estabelecer uma comunicação. Agora, pensando um pouco antes ainda, e quando a gente estava pensando sobre essa fala, ainda me ocorreu, né? Tinha que ter um pod só para essa temática. Adolescentes. Por quê? Porque a gente vive, eu acho que não pensando só na questão da prevenção ao suicídio, mas pensando nos adoecimentos, né, psíquicos, isso que tu traz como uma informação de que na adolescência o número é alarmante, né, de adoecimento. Estamos numa era adoecida, nós adultos estamos extremamente acelerados aí, né? E é um turno, e é 2 turnos, e partiu por 3º turno. Nunca é o suficiente, nunca é o suficiente, e a gente tá
chega em casa e é isso, e vai faz isso, e faz uma coisa, e faz outra, e programa amanhã, e programa a semana, e tudo muito acelerado, né? Essa ideia de super-heroísmo quase, sabe? De eu posso tudo. Para uma pessoa que está em constituição, isso às vezes fica muito idealizado, fica muito distante. Eu estou aí me constituindo, estou tendo que lidar com o que eu quero ser, o que eu vou fazer, o que eu gosto, quem eu gosto, se gostam de mim, se não gostam de mim, com as questões da escola, será que eu vou conseguir produzir o suficiente? As expectativas dos outros, e aí eu tenho que lidar ali, eu estou diante de pais, de adultos, de familiares que estão numa produtividade total, né? E aí às vezes vem e bate, e eu escuto, e daí eu falo um pouquinho também do que eu vejo muito na clínica, porque hoje o meu a grande maioria dos meus pacientes é adolescente, né? Eu tenho um trabalho bacana com eles e é o que eu escuto demais, assim, né? É uma fragilidade, porque eu não sou tão bom assim, né? Eu não vou conseguir, né? É uma corrida, né? É uma corrida. Tô sempre tentando alcançar alguma coisa. E daí você entra num campo de rivalidade ou de menos-valia, um sentimento em que eu nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. E claro, e às vezes não fica tão claro isso para eles, né? De que aquele adulto, ele tá ali produzindo, mas que faz parte do dia a dia, e eu não consigo me dar conta que aquilo ali, para mim, é algo que foi idealizado e que então isso me causa dor. Eu só consigo ver que eu não sou tão bom assim, né? E aí talvez comece a desencadear uma depressão, algum sintoma. Sim, porque quando a gente pensa, né, de novo nisso que é o extremo, nessa dor extrema que se tornou insuportável, estamos falando de vários registros, de várias dores, de um sofrimento que às vezes vem muito de longo tempo, né? Então são várias inscrições ali durante a nossa vida de coisas que foram acumulando, talvez, né? E fazendo eu me tornar quem eu sou, às vezes não conseguindo lidar tão bem com algumas situações, às vezes pela dificuldade real daquela experiência que eu tive e que foi se acumulando e pesando demais, né? E claro, né? Tudo é como se fosse uma mochila que tu vai acrescentando coisas, né? Vai somando e chega o ponto que tu não consegue mais carregar ela, né? Mas quem vê de fora, as pessoas não conseguem ver o fardo que tu carrega, né? Elas não conseguem observar se a mochila tá cheia, se a mochila tá vazia, né? Se a gente não verbalizar, não, né? Pois é, e não existe, tipo, nenhum sinal, nada que as pessoas podem observar, que elas podem analisar, ou porque se a gente não pede ajuda, né? Como que o outro também vai poder oferecer ajuda? Sim. Se não existe um... E quando a gente pensa num extremo da dor já, né? Quando já tem algo próximo a um suicídio ou algo extremamente sofrido aí, a gente já é um caminho que já está levando mais para introspecção, onde eu acho que eu não sou bom o suficiente para receber ajuda, né? Eu também não quero gerar mais um peso para os meus familiares, então a tendência é eu ir minguando, é eu ir me fechando. O que tem de sinais, né, Gil? Sempre tem. Só que eu acho que eles não são padrão, né? O que torna mais difícil ainda. Mas o que eu vejo que é mais importante, assim, da gente poder estar atento, é o que tem de mudança de comportamento, né? Aquilo que se modifica dentro das relações, aquilo que se modifica no dia a dia da pessoa, né? Alguns excessos, algumas falas,
às vezes a gente vê muitas falas do tipo, que vontade de fugir, né? Eu queria ir embora, eu não quero mais ser um fardo para as pessoas, eu tô dando trabalho, eu tô incomodando, ou falas que levam para isso que sinaliza assim o quão eu posso ser um peso, né, um fardo. E quando é mais comportamental, eu acho que eu vejo esses pequenos sinais mais algo de uma mudança mesmo, alguns medos extremos ou alguma fala ali que tu antes não observava, algum choro demasiado sem ter um porquê, né? Só que quando a gente foca nisso, de poder olhar para uma forma de prevenir o suicídio, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho ali, né? Porque eu acho que a gente precisa estar mais atento ao bem-estar de quem está à nossa volta, não só para isso. Porque às vezes a pessoa já está em sofrimento e o sofrimento por si só, uma depressão, já é pesado demais, né? Então, às vezes, para poder oferecer sim uma ajuda, para poder. Porque uma pessoa que está em depressão e pensamos assim algo já mais extremo, provavelmente ela não vai conseguir pedir ajuda, né? Porque ela já não está mais já está cansada, né? Já está cansada, já não está mais desejando, né, lutar. E para isso, para pedir ajuda, ela vai ter que lutar de alguma maneira, né? Porque já estamos falando de algo que já passou um pouco, né? E enquanto estava falando, eu fiquei imaginando várias situações, né? Por exemplo, tem pessoas que elas, como tu disse, que a mudança de comportamento, né? Que talvez lá, como eu dei um exemplo, vai pro alcoolismo, busca saciar, busca aquele desejo de buscar um pouquinho de alegria, um pouquinho de, como dizia antigamente, para relaxar, né? Busca algum vício, seja o alcoolismo, seja alguma substância química, enfim, mas que aquilo ali, as pessoas que estão, que fazem parte da vida daquela pessoa, percebem que aquela pessoa está aumentando a frequência, está aumentando o consumo, tenta ajudar, mas aquela pessoa também às vezes não aceita ajuda, né? E o que fazer numa situação dessa, né? Porque às vezes os familiares podem se sentir impotentes, né? Tipo assim, eu não consigo fazer, ele não aceita ajuda. Aí acaba gerando um desgaste, às vezes até um cansaço de não insistir mais, né? É muito difícil para quem convive também, né? Muitas vezes a gente vê um adoecimento familiar, né? Porque é difícil tu conseguir chegar ao ponto de oferecer ou da pessoa permitir ajuda, e então é um processo delicado. Eu acho que o olhar, estar atento, né? De oferecer um ouvido, às vezes, uma atenção, porque quando a gente pensa que na questão de um momento mais deprimido, né? Em que a pessoa está ali se sentindo com pouco valor, talvez, ou já não mais útil para o mundo, ou sem conseguir perceber a utilidade dela, o valor que ela tem dentro das relações ou dentro da própria vida. Qualquer marca que a gente possa fazer nessa pessoa pode ajudar, né? Uma marca de afeto, uma marca de bem-querer, uma marca de, então, chegar junto, sentar, ou poder dizer o quão a tua história, de repente, é importante, ou às vezes qualquer coisa que tu vai fazer, para mim, poder se criar um elo ali, onde aquela pessoa possa minimamente ali se sentir alguém de novo, porque nesse momento, às vezes, ela não consegue, né, se sentir. Já pode estar ajudando, não que seja uma receita ou se que vai ter algo que vai evitar a qualquer custo, ou que tenha algo tão eficaz assim, mas tu poder oferecer uma ajuda, às vezes não sei, tu precisa de ajuda, a pessoa vai dizer que não, né? Mas a aproximação, o toque, o afeto, a demonstrar, né, para aquela pessoa o quão ela é importante para ti,
já que talvez ela esteja achando que ela não é, ou que nem para ela mais se sente importante, né? Porque imagina, a pessoa que está num momento passando por uma situação de depressão, provavelmente ela já se culpa por estar assim. Né? Ela já se sente mal por estar passando, por estar dando trabalho para os outros. Ela deve ficar se autodestruindo o tempo inteiro mentalmente. Aí chega alguém e fala assim, de novo? Ai, por que tu não sai daí? Por que de novo? Olha só, o dia tá tão bonito, por que tu não vai dar uma caminhada? Né? Então já vem, além dos auto-julgamentos, vem o julgamento dos outros, mesmo que não seja com a intenção, né, de deixar a pessoa mais para baixo. Sim, sabe que é uma pergunta que vem muito, né? O que a gente pode, o que pode fazer para ajudar? Mas eu não sei o que dizer. Mas ela trouxe, ela tá em sofrimento, ela não tá bem, passou por determinada situação e ela não consegue sair dessa situação. Enfim, normalmente vem os exemplos, né? Passou por uma separação, por uma perda de alguém, passou por algum episódio que, na verdade, muitas vezes eles são desencadeadores, não apenas, mas eles são desencadeadores e não a causa, né? Porque já tem ali um histórico, já tem marcas de dor, já tem marcas de uma fragilidade, e vem algum evento, algum episódio da vida, e que daí coloca aquela pessoa naquele buraco, né? Numa dificuldade de sair, de continuar vivendo. Essa aproximação, eu acho que ela é muito bem-vinda. Colocar um ouvido à disposição é muito bem-vindo. E às vezes tu não precisa dizer nada exatamente. Tu só não pode dizer isso, né? Coisas do tipo assim, não, mas tu é cheia de saúde, né? Tu é tão bonita, né? Pra que tá... Mas, tem outras pessoas. Mas isso... Tem pessoas passando por coisa pior. Isso não é nada, né? Então... Eu entendo que muitas vezes é uma tentativa desesperada, né? De quem está à volta, tentar resgatar aquela pessoa, né? Motivar, né? Motivar. Vamos sair daí. Só que isso faz com que a pessoa entenda que, bom, mas então... até a minha dor tá errada, né? Até o que eu tô sentindo tá errado, então eu tô sentindo isso, eu não sirvo nem para saber o que eu tô sentindo. Não sirvo para nada. Não sirvo para nada. Então, mas então, mais uma coisa, porque muitas vezes ela vem da culpa, que nem tu mencionou. E daí, mas mais uma vez eu sou culpado, então eu tô errado mais uma vez, né? Porque eu não tô fazendo as coisas certas, eu não tô praticando um esporte, eu não tô buscando na religião, eu não tô buscando no trabalho, eu não soube me relacionar, eu deveria ter me relacionado diferente. Então, mais uma vez ali, então eu tô errado. Então, bom, tá certo mesmo, né? Tu tá certo, eu tô errado. Então, confirma aceito assim, mais esse meu sentimento de que tô fazendo tudo errado, né? Então, tô vivendo Vamos acabar errado. com isso. Aproveitando com essa tua fala sobre o sentimento de culpa, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram por um tempo limitado, porque nossa gravação está acontecendo hoje no dia 18 de setembro e eu gravei, e ela vai ao ar na terça-feira, que agora eu não sei de cor que dia que vai ser, mas a gente vai saber no dia que está indo na terça, e a gente está gravando na quinta anterior. E tem uma pergunta que fala assim, ó: quem vive com culpa por ter planejado o suicídio, o que pode ajudar a seguir em frente? Difícil essa pergunta, né? Porque é uma pessoa que tem uma família, né? E hoje essa pessoa, pelo que ela me descreveu, ela sente culpa por um dia ter pensado nisso. Só que se ela já pensou nisso, essa culpa, se ela não conseguir olhar para essa culpa, olhar para essa dor, né? Como seguir? Porque ela tem medo que isso possa acontecer de novo, né? Sim. É muito delicado a gente falar sobre isso, Gil, porque a gente não sabe exatamente o que está em cena ali para ela, né? O que está provocando esse sentimento de culpa, né? Se é, de repente, um receio de
ter esse desejo novamente, se é por um julgamento, por ter pensado isso um dia e não ver isso com bons olhos, né? Só que é importante, né? O que me ocorre de poder dizer para ela, né? Que o que ela passou foi por uma dificuldade, ela já estava em sofrimento, né? Se ela chegou a pensar nisso, é porque estava insuportável, é porque de repente estava muito pesado para ela, né? Por que ela se culpa de algo que já estava dolorido demais, né? Que já foi algo por, de repente, não conseguir. Então, esse sentimento de culpa e de estar preso ali pode vir a prejudicar cada vez mais ela, né? E sabe-se lá se isso, quando esses pensamentos já não foram provocados por uma culpa. Então, a autocobrança, né? Esse sentimento de estar sempre em dívida, né? Eu tô sempre em dívida com as pessoas, eu tô sempre em dívida com a minha vida, eu tô sempre produzindo pouco ou produzindo errado, ou entregando pouco, né? Eu tô sempre em dívida, né? Com tudo. E esse sentimento de culpa talvez seja mais uma repetição daquilo que já estava em sofrimento, né? Então, não tem uma outra forma, eu acho, a não ser procurar ajuda nesse caso, para poder entender da onde vem, né, essa culpa. É porque não é só o sintoma, né? Não Como é só tu o falou. sintoma. Voltamos a isso. Tem mais uma outra pergunta que eu acho que super pertinente, que diz no sentido de: os casos de suicídios poderiam ser prevenidos? Então, a gente volta ali para essas questões onde a gente interpreta o suicídio como um fato isolado, né? Como um evento. E não é, né? Não é um acidente, né? Não é um acidente, não é algo que vem naquele momento da vida. Ele pode, a ideação suicida ou o planejamento suicida, ou enfim, ela pode ter sido desencadeada por um momento em que eu estou vivendo, de muita dificuldade. Mas já é por conta de outras inscrições que aquilo se torna insuportável, né? É por conta disso que tem essa organização psíquica que vai me dar um suporte ou não para lidar com aquilo naquele momento. Então, às vezes, é muito pesado porque ele já acessa outras dores infantis, dores da minha história, e vai acessando, e aquilo daí, então, se torna um combinado ali de dores que eu não consigo lidar, não tem saída, aquilo não, né? Então, a única forma de prevenção é justamente buscar ajuda, Buscar ajuda, exato. Porque quando eu penso nessa pergunta, talvez sim, mas até quando, né? Porque talvez em outro momento da vida daquela pessoa, se ela não tratar, né, vai voltar, né? Isso que eu ia perguntar, quem tentou uma vez, tenta mais? Não é um padrão? Não é um padrão porque se ela consegue de alguma maneira acessar, elaborar, ressignificar isso que causou, que desencadeou, conseguir dar uma outra cara para aquilo ali, talvez não, né? Só que, de novo, a gente volta para a necessidade de um tratamento, né? Porque eu preciso olhar para aquilo ali, eu preciso olhar para onde está me gerando tanta dor, o que tem ali de registro anterior a isso que me desorganizou tanto nesse momento, né? E vou trazer só mais uma pergunta, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas agora é uma pergunta direcionada para essa pessoa. Para a resposta dessa pessoa é: por que as pessoas têm tanto medo de contar, de se abrir? A primeira coisa que me vem na cabeça é porque dói, né? A gente não gosta de se sentir vulnerável, né? Eu acho, porque dói na frente dos falar outros. da dor. E também por um receio de cair, né? De sair deste lugar
desse imaginário, dessa imagem que eu tento passar para os outros de fortaleza, né? Para a família, de suportar, de superação, porque tem um apelo, né, cultural para isso, ainda mais hoje, né, de que a gente precisa superar, andar, ir para frente, né, produzir, e quando eu estou ao avesso disso, né, se eu estou fragilizado, se eu não estou conseguindo nem me movimentar, nem sair da minha cama, às vezes, como é que eu vou manifestar isso, né? Se tá todo mundo conseguindo, de novo a gente volta para aquela questão, né? De fragilidade extrema, onde me coloca mais uma vez como alguém que não tá dando conta, né? E aí, justamente, eu deixei essa pergunta para agora sobre a dificuldade, né? O medo de contar, de se abrir, porque também existe um papel... além da família, existe o papel da comunidade, né? Dos adolescentes tem o papel das escolas, né? Então, qual que é o papel que todos esses, tipo, do trabalho, né? Para os adultos, enfim, o papel de todos esses outros ambientes também, diante de uma situação dessa, porque vem toda a sobrecarga, como tu falou, né? De dar conta de tudo, mas muitas vezes, se é uma pessoa que trabalha numa empresa também, a gente sabe que tem toda a pressão, e hoje em dia se fala sobre burnout, né? Que era algo que não se falava antigamente. Nas escolas também se fala, claro, sobre a pressão do aluno, mas também tem a questão do bullying também dentro das escolas. Então, são vários fatores que influenciam se uma pessoa já está sofrendo, né? E vários outros fatores, né? Tipo, como lidar com tudo isso? Gil, a primeira coisa que a gente poderia pensar, que eu acho que é válido, que é esse movimento de conscientização, né? Sempre promoção e organizações para que se possa falar disso e pensar sobre isso. Só que eu acho que é muito além, né? É muito além. Pensando no papel, né, das entidades como um todo, da sociedade como um todo, né, nos meios onde a gente se relaciona aí. Antigamente, eu iria dizer que a gente precisa de mais empatia. Depois de um trabalho do Luciano Matuella que ele publicou, onde ele fala que é um psicanalista, né? Ele faz ali uma convocação a gente a pensar sobre essa palavra, né? Porque a empatia, ela requer que tu, então, se coloque no lugar do outro ali, mas a partir, então, de tu experimentar essa dor. Eu só consigo validar essa dor se for algo que eu consigo mensurar. E aí a gente precisa se despir um pouco disso, porque não se trata daquilo que eu sinto. Às vezes eu nunca vou conseguir acessar a dor do outro. Eu jamais vou conseguir entender. Não, tu não vai conseguir entender, porque a vivência, o que tu viveu, só tu viveu. Então, hoje eu diria simpatia. Porque é a gente poder ser mais acolhedores, a gente poder julgar menos, né? Seja nos ambientes de igreja, de escola, de trabalho, né? De poder ter essa comunhão. Na grande maioria das vezes, a gente está tudo no mesmo barco. Na escola, ali, no trabalho, está todo mundo, né? Com as suas próprias questões, ali, passando trabalho para poder desenvolver com as suas próprias autocríticas, então querendo ali desenvolver, se realizar, se satisfazer naquilo que escolheu para a vida, né? Ou na questão dos estudos, e poder, se fosse um pouco mais acolhedor, talvez, às vezes não é, às vezes falamos de ambientes muito hostis, né? Onde eu preciso pontuar a fraqueza do outro para que a minha fraqueza não seja tão grande, então eu desmereço aquilo, eu critico para poder de alguma maneira me sobressair, e às vezes isso nem é consciente, é algo do inconsciente, numa forma de poder me erguer também, mas eu acho que é muito necessário a simpatia, né? A simpatia. E enquanto tu estava falando, tu falou até a palavra igreja, né? Hoje eu faço parte de um grupo, de um movimento que a gente, nossa, o intuito ali é orar, né?
e orar por quem precisa. E vem muitas pessoas machucadas, né? A gente descobre tantas coisas, às vezes chega uma pessoa assim, muitos adolescentes, né? Que falam, eu já pensei em tirar a minha vida, reza por mim. Então, acaba que esses grupos também acabam sendo uma fonte de fortalecimento, porque eles não conseguem ter esse diálogo em casa, que é o que a gente falava mais cedo, né? E ali, quando tem uma crença, né? Ali no nosso caso, quando a gente está na frente do Santíssimo, né? Eu venho da Igreja Católica, tu também. A gente está de frente ao Santíssimo, que é onde as pessoas se permitem receber, né, aquela presença, se permitem receber a oração, muitas vezes onde eles falam, só que muitas vezes nós que estamos ali para ajudar, para rezar, a gente também não sabe como lidar, né, tipo, porque às vezes é uma dor tão grande, e aí agora vem essa palavra simpatia, é justamente porque a gente não vai conseguir resolver o problema daquela pessoa ali, é um processo, né, ela já deu o primeiro passo de conversar, de pedir ajuda, né? Outro ponto fundamental aí, né, dentro de toda instituição é também os laços. Por quê? Porque dentro, a gente fala que a psicanálise é uma cura pelo amor, né? Por quê? Porque às vezes a gente vem e vê, né, pessoas tão fragilizadas por conta dessa carência mesmo, né? De não ter em casa. E não ter, às vezes, estamos falando de adultos que não tiveram, ou porque isso foi muito frágil, os elos, os afetos, essa conexão, esses vínculos. E tu estabelecer ou tu conseguir, né, se vincular, se relacionar dentro dos ambientes onde tu transita, essas pessoas, né, esse papel dessas pessoas ali que estão, então, acolhendo, né, essa pessoa que está por um momento mais difícil ou que conseguiu, então, se abrir. Às vezes é só isso mesmo que já vai enlaçar e vai permitir aí algum outro movimento, um registro, né? Uma transferência a partir daquilo que faltou antes, né? Então, e esse laço já pode se construir algo muito forte para aquela pessoa. Já vai ser uma marca dentro dela de bem-querer, né? De carinho, de cuidado, né? Porque às vezes a gente olha para uma situação a partir daquilo que a gente tem inscrito na gente, a partir das nossas vivências. Só que a gente não sabe se essa pessoa também já teve isso, né? Então, por que não poder ofertar, né? Amar mais, abraçar mais, escutar mais? Isso aí. Ter um olhar mais carinhoso, né? E eu até estava vendo se eu puxava mais uma pergunta aqui. Mas antes de puxar para essa pergunta, eu gostaria de fazer um relato, né, que mais cedo a gente conversava e muitas pessoas também sabem que o meu avô, ele cometeu suicídio, né, ele cometeu suicídio há 13 anos, vai fechar 14 anos em março do ano que vem, e ele falava, na verdade, ele falava que um dia isso poderia acontecer. Né, ele tentou em outras situações e o meu pai conseguiu, né, tipo, fazer com que ele não chegasse de fato, mas até que chegou o momento que, né, que a gente recebeu a ligação, ele já estava numa clínica geriátrica, a gente recebeu a ligação de que ele tinha, então, tirado a própria vida. E como eu disse, ele por muito tempo, ele tentou, né? Ele tentou algumas vezes e ele dava sinais. Isso é um padrão? Ou as pessoas nem sempre dão sinais? Porque no período em que ele fez, assim, o que antecedia os dias antes, ele parou de falar, porque antes ele dizia no sentido de, vai chegar o dia que vocês vão acordar, eu vou estar morto, digamos assim, né? E ele parou de fazer isso, né? No último domingo que eu vi ele estava feliz, ele estava carinhoso, ele chorou um pouquinho, daí eu fico pensando, será que isso foi um sinal do choro dele quando eu disse que eu amava ele, ele disse que me amava também? Será que eu não percebi? Porque a gente acaba, para quem perde, a gente acaba buscando respostas ou até se culpando. Será que eu poderia ter feito diferente? Né? Existem sinais, algum comportamento, padrão?
Eu não acredito muito em padrão, tá? Isso que a gente conseguiria generalizar. Porque a vida e a história, o sentimento, ele é muito singular, por mais que às vezes estejamos falando dos mesmos transtornos ou, né, da mesma patologia, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é a esquizofrenia, a dependência química, que às vezes está muito atrelada também, né, a históricos de suicídio, mas cada história é uma história. Então, eu acho sim que existem sinais, mas às vezes eles podem não ser perceptíveis e eu acho que cada um vai sinalizar de uma maneira, né? É porque muitos falaram, parou de dar sinal é porque vai fazer, né? Tinha essa, sei lá, se é tabu, essa mente, né? Eu acho que é uma forma que a gente busca para tentar lidar com isso e para tentar buscar para o nosso controle aquilo que foge do nosso controle, né? Então, aquilo que a gente não consegue controlar, a gente tenta buscar e botar de novo numa caixa, assim. Mas não tem, estamos falando de seres humanos e cada um com as suas vivências. Então, eu acho que sim, os sinais, comumente eles existem, mas nessas mudanças, assim, né? Porque uma pessoa, às vezes, ela reage de uma determinada maneira no seu dia a dia, ela se relaciona de uma determinada maneira, no momento daqui a pouco, ou que ela já desistiu, ou que ela já está ali, não mais idealizando e sim planejando, pode ser que haja, então, uma mudança de comportamento e alguns sinais, né, que possam ser vistos. Aí, né, e isso que a gente comentou um pouquinho antes, né, dessa mudança, isso que faz, uma coisa que me veio muito agora também, é que às vezes esses sinais, eles são inconscientes até para a pessoa. Por exemplo, a pulsão, né? O provocar a morte, o aceleramento, o carro, acidentes acidentais, né? Uma repetição de acidentes ali, né? Já pode estar indicando um desejo de acabar com algum sofrimento, né? Porque, de novo, a gente tem que pensar que Quando se coloca perigo, assim, né? Se coloca a perigo. A gente tem que pensar que não é um desejo da morte, é um desejo de acabar com a dor. Então, quando eu penso que eu quero acabar com essa dor e eu não consigo buscar outras alternativas, por isso que é tão importante a gente buscar ajuda ou se possibilitar isso de alguma maneira, né, dentro das relações, tentar facilitar isso, porque se a gente pensa que pode ser evitado, eu vou evitar uma vez, eu vou evitar duas, mas a dor tá ali dentro daquele sujeito, né? Se ele não vai tratar para que isso seja suportável, para que daqui a pouco exista um alívio desse sofrimento, e é só tratando, não tem outra forma, né? E tu acha que existe uma predisposição genética? Pergunto isso mais uma vez por quê? Na minha família há outros casos, né? A mãe do meu avô, né, teve mais pessoas, né, de gerações que que tiraram a própria vida. Eu não sei quanto aos estudos em relação a isso, mas eu não acredito... Que é uma das perguntas ali. Eu não acredito muito... Não é que eu não acredito. Eu vejo, né, a dor psíquica muito mais pelo lado do meio. Por quê? Porque essas pessoas, né, que essa reincidência, essa repetição, né, ela vem, essas pessoas que vieram de repente a cometer também, elas foram criadas talvez por pessoas que já estavam deprimidas, já vivendo um ciclo de depressão. Vivia como uma solução, né? Ver como uma solução, mas porque também o que eu estava pensando é mais no o meio ser criado e viver no meio onde as pessoas estão muito adoecidas, ela talvez vai te levar para a doença também, para o adoecimento, né? Porque as relações às vezes já são mais empobrecidas, ou porque a pessoa que está em sofrimento, ela se volta muito também para aquela dor, porque aquilo dali engessa, porque aquilo dali me paralisa, porque eu não consigo mais viver.
Então, muitas vezes eu já não estou... Porque a gente está falando de novo, né, do suicídio, mas ele tem um histórico antes disso, né? Então, a pessoa já vem muitas Nunca é do vezes, nada, né? Nunca é do nada. Muitas vezes já vem de uma sequência de improdutividade, num sentido de não conseguir dar conta, de já não conseguir mais se relacionar, de não entender que eu sou bom para os meus filhos, né, para as pessoas ao meu redor, e eu vou me encolhendo. Então, esse afastamento, às vezes, das relações, isso que se vive a doença e esse encolhimento também pode produzir a dor naquele outro que está ali, né, convivendo e às vezes esperando, porque estamos falando de crianças que talvez foram criadas por pessoas muito adoecidas, né? E seguindo, assim, nessa questão familiar... hoje de manhã eu recebi o relato de uma menina que perdeu recentemente a mãe, né? E ela falou que ela achava que com o tempo a dor iria passar. Mas essa dor ela fica de quem fica, a dor de quem fica, ela permanece por um tempo. Né? E foi onde eu disse para ela que é entregar nas mãos de Deus e buscar ajuda, né? Porque sozinho é muito difícil passar por uma situação como essa. Principalmente quando se trata, mais uma vez, sobre alguém que não consegue, né? Que chega ao ponto de não aguentar o sofrimento e tira a sua própria vida. Os que ficam não sabem lidar justamente porque a gente busca respostas e a gente não encontra. Não encontra. Né? E ela vem assim, como que eu faço para lidar com isso? Mais uma vez nesse caso, né, é poder estar falando sobre isso. E, então, falando com profissionais, porque daí tu vai conseguir daqui a pouco encontrar formas, né, encontrar algo ali dentro de ti que vai ajudando a sustentar ou ressignificar essa dor, né? Porque ela vai permanecer, mas dá uma cara nova para ela, poder encontrar outras maneiras de continuar vivendo mesmo com ela, dá um desfecho diferente, talvez, né? E não tem outra maneira a não ser falar, porque não existe uma receita para isso. Tu vai precisar falar, porque por mais que possa ser uma dor semelhante a outra pessoa que também perdeu, cada um tem a sua experiência, cada um vai lidar de uma maneira perante daquilo, né? O que essa mãe representava na vida dessa pessoa, né? O que sentimento ela tá vivendo agora, né? De culpa, de negação, de tantas outras coisas que podem estar desencadeando. Ela vai precisar falar. E cada momento falar sobre essa dor que vem de uma maneira diferente ao longo do tempo, né? E tu falava mais cedo sobre os processos do luto, né? Que às vezes a gente até pode querer culpar, né? E eu trouxe para ti mais cedo que quando eu trabalhava no jornal, chegava, né, a informação de tal pessoa, não sei o quê, e em função dos nossos acordos de cavalheiros, no meio da comunicação, a gente não divulgava. Mas sempre havia aqueles que comentavam, né? E uma vez um colega meu falou: ai, quem tira a própria vida é egoísta, porque não pensa em quem fica. E eu, que já tinha perdido, eu falei assim, para de falar assim, né? Egoístas somos nós que julgamos e a gente não percebe que ele não estava conseguindo suportar uma dor que a gente não conseguiu perceber. E daí também começam os julgamentos. Será que eu não percebi? Será que realmente ele foi egoísta? Por que não procurou ajuda? Né? Para quem fica, existe todo esse processo também. Sim. Claro, aí foi parece ser um julgamento de quem estava de fora e faz um apontamento. Mas ali, existe né? os julgamentos internos, né? Isso. Às vezes, como parte do luto, eu encontrar culpados ou tirar de mim, né? Porque muitas vezes eu me responsabilizo, eu me culpo e é quase inevitável, né? Essa culpabilização. Eu preciso, então, encontrar um outro culpado, porque a gente busca entender de alguma maneira. Então, muitas vezes faz parte do processo de luto eu poder, às vezes, brigar com quem partiu, assim, né? Para poder dar conta, mas é só para poder dar conta daquele sofrimento, porque eu não sei o que fazer com ele, né? Então,
então tem as mudanças, né? Tem o processo de luto que ele vai oscilando e vai trazendo um posicionamento diferente a cada momento, né? Diante daquilo que está insuportável, né? É uma tentativa desesperadora de poder compreender, né? Se libertar, talvez, daquela dor. São situações que são muito individualizadas, né? E eu queria... tu falou pra mim, quando eu te mandei um briefing, pré-briefing, eu fiz umas perguntas e eu perguntei qual seria a frase que tu poderia dizer para as pessoas. E daí tu disse, cada situação é uma situação, né? Tu já disse assim, mas tu falou, identifique suas prioridades e invista... vou ler de novo. Identifique suas prioridades e invista nelas hoje. Como que essa frase, ela pode inspirar quem hoje está passando por alguma dor emocional, né? Seja pela partida de alguém, seja a pessoa que está lutando internamente? Eu acho que na psicanálise a gente tem algo de dar muita importância para aquilo que vem de imediato. Quando tu me lançou, foi o que me veio, né? E daí a gente busca tentar identificar o porquê, né? Por que aquilo acionou em mim? O que isso quer dizer, né? Diante das minhas escutas, da minha vivência profissional. E por que eu senti que era algo dentro disso que eu gostaria de remeter hoje? Porque tudo me levava, enquanto eu pensava sobre esse tema e sobre tão delicado, que é tão difícil, é difícil pra gente também falar, né? Porque eu fico com muito receio de entrar dentro de um reducionismo, onde a gente vai ali também dar respostas, né, a algo que não tem uma resposta. Não tem como exata, colocar tudo numa caixinha. Não tem como dizer assim, é isso e deu, né? Então, quando eu pensava sobre o tema, sempre me vinha, a primeira coisa que me vinha na mente é: a gente precisa se analisar, a gente precisa fazer terapia. E claro, a gente não pode ficar preso a isso, até mesmo porque às vezes as pessoas nem sabem, não conseguem compreender os benefícios de uma terapia, né, e de uma análise. Então, mas eu vou lá só para falar sobre o que eu tô sofrendo, né? Do que vai adiantar, enfim. E então me ocorreu isso, né? Da questão de identificar as prioridades, por quê? Porque, em primeiro lugar, né? Quando a gente esbarra nessa necessidade real de então buscar um tratamento, porque já não é mais algo simplesmente benéfico, porque eu acho que todo mundo deveria fazer, faz bem para todo mundo, é porque no momento já se trata de uma necessidade. E daí a gente esbarra na questão, mas não tem terapia na cidade, ou porque na fila é enorme, ou porque é caro, eu não tenho condições de pagar. Daí eu entrei nesse campo também. Tu precisa identificar o que é prioridade na tua vida, né? E a tua saúde mental precisa ser prioridade, né? A tua saúde física precisa ser prioridade. O que seria a nossa prioridade na vida, então, né? E às vezes a gente vê discursos, né? Ali dentro da verdade de cada pessoa, é os filhos, é a família, é a religião, é o trabalho. Muitos, né, destinam a profissão. E nisso, às vezes eu também vou projetando, né? Eu projeto nos filhos, então, ou eu projeto no futuro, onde eu vou ter mais dinheiro para poder então, realizar algumas coisas, ou eu vou ter tempo. E nisso eu vou projetando para o futuro, ou para um momento, ou para algum evento que venha, e que então possibilite um bem-estar, ou uma satisfação, ou uma realização, né? Só que como eu vou alcançar essas coisas, como eu vou continuar trabalhando, como
como eu vou cuidar dos meus filhos, como eu vou ser uma boa mãe se eu não estiver bem mentalmente, né? Então, é imprescindível sim, mas também vai um pouco além essa minha fala. Eu acho que a importância terapêutica disso, de tu poder pensar no que realmente está em cena para ti no momento, né? O que eu não abriria mão jamais, né? Para poder investir, não ficar esperando para que isso aconteça ou esperando que alguma outra coisa, né? Me veio muito forte isso dos filhos, né? Porque de alguma maneira eles vão realizar, né? Algum feito. E não, a gente precisa, até mesmo para a gente poder ensiná-los a buscar essa realização, né? Eles vão buscar aquilo que eu faço por mim, eles vão fazer por eles aquilo que eu faço por mim. Porque a gente é exemplo, né? A gente inspira por atitudes, né? Exato. E não por aquilo que a gente faz por eles. A gente vai ser exemplo a partir daquilo que a gente faz pela gente. Então, por isso que é tão importante a gente se investir, a gente se cuidar, né? Até mesmo para poder conquistar as outras coisas que são tão importantes na nossa vida, né? E a nossa saúde mental, ela tá muito em cena nessa situação, porque às vezes pode não estar doendo tanto, mas as minhas inscrições, elas passam a boicotar, porque o meu funcionamento, ele vai sempre me defender. Ele vai sempre tentar me levar para um caminho, para um lugar de prazer e de mais satisfação. Então, às vezes, onde vem os boicotes, sabe? No meu dia a dia. Daí, às vezes, eu não consigo fazer alguma coisa, porque, fiz isso, fiz aquilo, mas por quê? E os boicotes vão vindo, né? E a gente só destrava isso falando, pensando, botando a cabeça lá na terapia, analisando. Uma vez, uma psicóloga, ela falou que a gente tem o hábito de criar grandes metas, né? Grandes objetivos. Tipo assim, porque no dia que eu chegar... sei lá, dentro do negócio, eu vender tanto... Eu tenho uma hamburgueria, para quem não sabe. Vender tantos hambúrgueres por mês, nossa, daí eu vou estar legal. No dia que eu faturar tanto, aí eu vou poder fazer... investir mais tempo de qualidade, porque daí eu vou reduzir o horário de trabalho, sei lá. Enfim, a gente começa a criar grandes metas. Porém, quando a gente não atinge essas grandes metas, que vem as frustrações, né? Então, ela disse que o ideal é a gente criar pequenas conquistas, né? Pequenas vitórias, para que a gente vá se estimulando para chegar até essas grandes metas. E daí também a gente se boicota menos, né? Isso muitas vezes já é do funcionamento de... as metas muito idealizadas, muito inatingíveis, assim, já é uma forma de boicote, né? Para que se torne mais distante, porque às vezes eu também não sei lidar com o momento da conquista, né? E daí por vários motivos, né? Mas por quê? Poder se perguntar, né? Por que eu só vou estar feliz ou vai estar bom naquele momento, né? E daí às vezes o momento chega e tu percebe que nada mudou tão grandioso assim. Eu continuo com a mesma vida, com as mesmas coisas, e daí vem a frustração também, né? Que a gente imagina que a gente cria uma expectativa, né? Uma expectativa que é só na nossa cabeça, né? E às vezes a gente não compartilha essa expectativa com as outras pessoas. Então, às vezes a gente... eu sou casada, então eu crio uma expectativa dentro do próprio relacionamento e essas expectativas são só minhas, né? E a gente vai projetando, como tu falou, a gente vai projetando no filho, vai projetando no marido, responsabilidades que seriam nossas, né? Que a gente deveria fazer. A gente tem que dar conta da nossa felicidade, de buscar aquilo que faz sentido. E não é nada grandioso. Às vezes as nossas realizações, o que dá sentido à nossa vida, é muito singular. E isso também é um problema, Gil, porque como a gente tá aí, às vezes, querendo corresponder às demandas externas de pai, de mãe, de marido, e a gente quer ser muito mais do que aquilo que a gente gostaria ou daquilo que a gente consegue no momento, e daí a gente fica, assim, fantasiando e idealizando demais, como se vai chegar um momento em que eu vou dar conta de tudo realmente, ou que as coisas vão estar todas organizadas e não vai, né? Exatamente. E para quem precisa de ajuda hoje, quais caminhos tu acha que seria o ideal, por onde começar?
Tá. Falamos, né, sobre a importância de ter um acompanhamento profissional, mas, por exemplo, hoje, chegou assim, vamos dar uma recapitulada. O que as pessoas precisariam fazer a partir de agora? Entendi que eu estou passando por um momento difícil. O que eu preciso fazer agora? Qual é o primeiro caminho? Não consigo conversar com a minha família. Tu diz como procurar uma ajuda profissional? Isso. Tá. A rede, né? A rede sempre oferece nos diferentes lugares aí, né? Que a gente, dentro da cidade de Arroio do Sal, acredito que tem o Amente, né? Onde... Depois eu até passo certinho as informações do Amente, né? Que no Amente eles têm tratamento psiquiátrico, internação e acompanhamento psicológico. Tanto para o familiar quanto para a pessoa. Eu acho que dentro do Sistema Único também, algo que não é só do órgão da mente, né? Que é destinado à psicoterapia mesmo, né? Que é feito, que tu pode procurar exclusivamente, né? Ou também ajuda psiquiátrica, enfim. Depende dali do que tu, no momento... vai conseguir buscar, porque às vezes também é necessário, às vezes é necessário para depois, né, se passar para um segundo momento, então, de uma intervenção psicológica. E isso também, né, Gil, que eu acho que é um ponto, como já é difícil de pedir ajuda, de falar sobre as dores, a gente entra numa resistência interna, né? Tudo é motivo para não ir, né? Tudo é um pretexto. Então, tem várias justificativas, e entre elas está a questão do custo, né? Se eu precisar procurar... mas eu não procuro ajuda porque, né, tem um custo. É ali onde entra também a questão das prioridades. Mas, de novo, como é algo que às vezes não é muito veiculado, não se tem também acesso a essa informação de que... Faz contato, né? Procura uma psicóloga, um profissional da saúde mental, faz contato, fala sobre a tua questão, diz, olha, eu tô precisando de ajuda, vamos sentar e vamos ver o que é possível de se fazer. Vamos fazer uma primeira acolhida no momento, depois a gente pensa em algo. Porque às vezes ali naquela sensação de desespero, né? Deu uma crise, bateu... Eu não sei quais são os sentimentos, né? Mas bateu aqueles sentimentos mais atenuantes. Às vezes, uma conversa naquele momento já ajuda, né? E sim, e pode daí se encaminhar para outras alternativas, para poder pensar, não é possível. É claro que a gente preza muito para psicoterapia semanal, porque tu vai fazer um tratamento, dentro ali de um vínculo, de um retorno semanal. No entanto, isso também é um pouco idealizado. Se não dá para ser assim, vai uma vez por mês, mantém contato ali, busca um vínculo inicial até as coisas se reorganizarem. Às vezes as coisas se reorganizam internamente, isso se reorganiza financeiramente também, porque está muito atrelado, e então eu vou ter mais condições aí de pagar e de buscar um tratamento, né? Então... O primeiro passo, faz contato, vê o que, procura um profissional, né, ou dentro do sistema, que eu acho que é uma alternativa, ou se não, de uma maneira particular, faz contato, vê como é que funciona, marca uma consulta e depois pensa sobre, né? É importante falar ali para poder se pensar. A psicoterapia, ela é construída paciente e profissional, né? E além... tanto da questão de consultas particulares, quanto o próprio sistema SUS, tem também um instrumento que é o canal 188, que é o Centro de Valorização da Vida. É o CVV, né? Isso, CVV. Que ele é um telefone gratuito, né? E totalmente sigiloso, onde profissionais ficam do outro lado da linha. E tu pode ligar em qualquer momento do dia, em qualquer situação, tu liga 188
e vai ter alguém para te dar vai fazer essa primeira acolhida, né? Muito bacana, Gil, tu falar, por quê? Porque quase não é veiculado isso, e hoje as pessoas acabam preferindo ir para a inteligência artificial, né? Onde as respostas, elas são de acordo com uma satisfação, né? Se busca uma satisfação ali daquele leitor, e não, enfim, né? E se tem a alternativa, né, do CVV, que sim, um grande suporte aí para um momento de crise, para poder minimamente se organizar naquele momento e depois buscar, então, outras alternativas e um tratamento, até mesmo poder se fazer um encaminhamento a partir dali, né? Então, eu não sei aonde recorrer, eu não sei na minha cidade para onde eu vou, não sei o que fazer nessa hora, né? É de noite, de madrugada. Então, eu acho que é uma ótima alternativa, sim. 188. E eu tenho aqui um dado que diz que são mais de 3 milhões de atendimentos por ano realizados por cerca de 3,5 mil voluntários espalhados por todo o Brasil. Então, é muita gente que está ali disposta a ajudar. Que bacana, né? Estão a 3 cliques, né? 188. Ótimo. Né? Que as pessoas podem buscar essa ajuda também, naquele primeiro momento. E Ellen, nós já estamos encerrando também, né? Já estamos aí conversando há um pouquinho mais de 1 hora. Poderíamos conversar muito mais, né? Que com certeza esse assunto a gente tentou abranger, né? O máximo que a gente conseguiu, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Poderíamos passar um episódio só falando sobre adolescentes, outro episódio só falando sobre idosos, né? Eu queria trazer dados, né, que eu te falei antes, né, da minha cidade natal, que por muito tempo foi considerada a capital do suicídio, né? E estudos mostravam que poderia estar associado à cultura do fumo, porque lá na minha região, da onde eu sou natural, eles são fortes produtores do fumo, tem fumageiras, né, indústrias do tabaco. Então, muitas associavam a essa cultura, seja pela questão da safra, da roça, né, ou pelos produtos que utilizavam para produzir. Enfim, são tantos assuntos que a gente não consegue avaliar tudo, né? Enfim, são tantos os sintomas, mas eu gostaria que tu pudesse deixar, assim, uma mensagem final dentro de todo esse contexto que a gente conseguiu conversar. Tenho certeza que não conversamos tudo, mas se Deus quiser, vamos ter a oportunidade para conversar muito mais. É um assunto difícil, dolorido, mas muito importante, né? Então, tu já tinha antes também me perguntado, né? E o que me ocorreu, Gil, é o seguinte, é uma frase que eu escutei do meu analista, né? Num determinado momento da minha vida. Porque psicólogo também faz terapia. Importante. Eu escutei do meu analista, ele disse assim, ó, só a morte é definitiva. O restante, a gente recomeça, a gente se reinventa, a gente busca outras alternativas, a gente troca de emprego, a gente dá um passinho para trás, sabe? Porque é super possível, sim, dar um passo para trás. A gente muda de ideia, né? Às vezes, na dificuldade de tomar uma decisão, o que fazer, meu Deus, né? Decide, qualquer coisa tu muda depois e recomeça, né? Isso. Então, o restante das coisas tem jeito, né? Tem alternativa e tem ajuda também, né? E tem ajuda. É isso aí. Quando tu falou sobre dar os passinhos para trás, eu sou uma pessoa muito aventureira, né? Não sei se as pessoas conhecem, mas eu já morei em Floripa, já voltei para Venâncio, morei em Arroio do Sal, voltei para Venâncio por um tempo curto, mas retornamos a Arroio do Sal depois, também é onde a gente pretende ficar, porque o Noah vai ser o prefeito de Arroio do Sal. Ah, tá certo. Ele já disse que vai ser o prefeito de Arroio do Sal e futuramente vai ser o presidente do Brasil. Então, e ele tem só 6 anos. Mas ele já pensa, já está definido. O projeto está traçado. O projeto está traçado. Então, se ele vai ser o prefeito de Arroio do Sal, a gente não vai poder sair de Arroio do Sal, né? Vamos ter que continuar. Mas justamente por isso, porque teve momentos, né, que a gente, por exemplo, morava em Floripa, a Ilha da Magia, né, onde tudo acontece. E a gente voltou para Venâncio, e para mim foi um processo muito dolorido,
né? Eu tava grávida do Noah na época, mas eu entendo hoje a situação que me levou para lá, né? Que me fez retornar para a cidade. E o meu pai, ele disse assim, ó, se for necessário, dá um passinho para trás, dá 3, 10 passos para trás, mas tu vai ganhar um impulso muito maior para os próximos, né? Então, quando tu falou isso, foi justamente o que me fez naquele momento, talvez, ressignificar para me fortalecer. Preciso dar um passo para trás, mas isso vai te servir de impulso para eu poder dar outros mais, né? Exato. É um retomar, né? Retomar. A gente vê como negativo, dar um passo para trás, mas é retomar. Retomar aquilo que faz sentido para mim, aquilo que realmente eu quero. E como não dá para ter tudo na vida, né? É estabelecer prioridades, então, para saber o que eu vou buscar primeiro, né? Exatamente. E no meu caso, os passinhos foram um pouquinho mais pro lado. Ao invés de ir para cima, eles foram um pouquinho mais pro lado, que foi maravilhoso também. Olha só quantas histórias, e foi a oportunidade de estar aqui hoje, né? Se a gente dá a oportunidade para se reinventar, né? Para aceitar o que Deus preparou pra gente, porque às vezes não é o que a gente quer, né? Às vezes a gente acha que quer uma coisa e Deus preparou algo muito maior para nós. Mas é isso então, né? Eu agradeço muito a tua presença aqui hoje. Espero poder conversar muito mais, e já deixo o convite para quem está nos acompanhando, para que façam os comentários, procurem nas redes sociais, que tudo isso a gente vai anotar para num próximo momento a gente conversar, porque saúde mental importa, e como tu falou em vários momentos, a gente está sempre nos pressionando, nos sobrecarregando, e agora com o fim de ano, a gente começa a olhar para trás, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e a gente começa a se culpar também, e já pensando em 26 metas para 2026 ou muito mais, né? Como a gente se pune, né? É impressionante. Eu tenho alguns pacientes que eu digo, larga o chicote agora, deu, né? Porque é uma autopunição o tempo todo. Mas eu agradeço muito também o convite. Eu acho que é um tema extremamente importante, a gente não pode fugir de poder falar sobre isso, para poder abrir mais espaços também de fala sobre esta questão, e é um compromisso profissional que a gente tem, na verdade, e falando nesse compromisso, eu também me coloco à disposição, dúvidas, alguma, né, alguém que queira perguntar, conversar um pouquinho sobre o assunto, né, estou à disposição, pode chamar nas redes sociais, enfim. Isso aí. Inclusive, tu quer compartilhar a tua rede social para as pessoas te seguirem? Acompanhar o teu trabalho? Eu acho que é Psico Ellen Dias. Mas a gente vai compartilhar. Eu não movimento muito, mas se chamar lá, eu tenho o meu contato também do WhatsApp, é só chamar que a gente responde. Perfeito, então, não tem problema, que essa aí foi uma pergunta que não estava no script. Mas a gente compartilha depois lá nas redes sociais também. A minha supervisora me chama de interiorana, porque eu sou meia negada de muitas tecnologias. Mas é que nada substitui o tete-a-tete, o contato, né? É verdade. Então, as redes sociais, sim, elas facilitam, elas já têm esse nome, redes sociais, justamente para conectar quem não consegue estar perto. Mas e a gente tem oportunidade. Usa ela muito bem, né? A gente usa. Fica a dica. Fica a dica. Mas, então, gente, eu gostaria só de deixar um recadinho institucional, né? Que em Arroio do Sal, o município oferece, através do Amente, tratamento psiquiátrico, internação e acompanhamento psicológico para quem tentou tirar a própria vida, e para os familiares que enfrentam a dor de perder alguém que a gente tanto ama, né? Então, familiares também podem buscar apoio. Essa menina que me conversou comigo mais cedo pode buscar o apoio à Mente. Tem, além da Ellen, né? Tem a Ellen como psicólogo que está à disposição. Também temos outros psicólogos nas cidades. Então, é importante, né? Você ia falar alguma coisa? Não, só... Mas então é importante buscar o apoio, e também em todo o Brasil, mais uma vez, o CVV atende pelo 188, 24 horas por dia, gratuitamente. E falar sempre a melhor solução, né, Ellen? Sempre. Sempre a melhor solução. Então, que esse episódio ele sirva
como uma ponte, uma possibilidade de ser a abertura de um diálogo em casa, um diálogo com quem a gente ama, porque sozinho a gente muitas vezes não vai dar conta de tudo. Mas às vezes é só o conversar, o pedir, me dá um colinho agora, tô cansada, né? Então que a gente saiba também se olhar no espelho e perceber quando as coisas não estão bem, se a gente tá cansada demais, se a gente tá reclamando demais, né? Fazer uma autoavaliação, porque tudo isso pode ser sinais que a gente, buscando ajuda, a gente consegue encontrar o equilíbrio novamente. Sim. Isso aí? Isso, obrigada. Muito obrigada mais uma vez. E antes de encerrar, eu gostaria também de agradecer aos meus patrocinadores. Espera aí que eu tenho que pegar a minha colinha aqui. A minha colinha. Que eu agradeço a Dom Ramon do Alher, Débora Torres Soluções Contábeis, Pono Essence Food, ao apoio das lojas Maicá, Única Semijoias, Clínica Renovar e Quiosque do Borges. E se você também quiser a tua marca junto ao Pode Contar Mais, basta entrar em contato no e-mail que tem aqui na descrição do vídeo ou pelas redes sociais, né? Que é muito importante, porque é com essa ajuda, com esse apoio que a gente consegue manter os podcasts, trazer mais assuntos pertinentes, compartilhar mais histórias também. E também, se ainda não segue, não está inscrito no canal, basta clicar aqui embaixo, por aí deve ter o cadastre-se, né? Se inscrever, botar o like, que nem as crianças dizem, ativa o sininho, tudo isso, dá a sua curtida, dá o seu like, para que a gente consiga ir levando mais histórias pela nossa cidade, pelo litoral norte gaúcho. É isso, então, muito obrigada e até a próxima. Beijão! Tchau!